O índice de confiança do CFO é um indicador inédito no mercado brasileiro, correalizado pela Sampo Escola de Negócios e pelo IBEF São Paulo, o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, sempre com o objetivo de capturar essas perspectivas para o horizonte de 12 meses. Em relação ao perfil dos respondentes dessa primeira edição da pesquisa, temos que 89% são CFOs, enquanto 11% ocupam outros altos cargos financeiros, como controllers e tesoureiros. Em termos de gênero, tem-se a maioria dos respondentes homens, enquanto apenas 5% são mulheres. Chama a atenção essa concentração bastante forte de CFOs do gênero masculino. Em relação ao capital, observa-se que 86% dos respondentes atuam em empresas de capital fechado e apenas 14% em empresas de capital aberto, o que parece bastante condizente com a realidade ainda restritiva do mercado de capitais brasileiro. O índice engloba diferentes setores atuantes na economia brasileira, conforme pode ser visto nesse gráfico de distribuição. Em relação aos resultados dessa primeira edição da pesquisa, o ICFO ficou no patamar de 87,4 pontos. A gente pode verificar no eixo vertical que a pontuação do índice vai de 20 pontos, que significa o pior nível de confiança, até 180 pontos, que indica o máximo nível possível de confiança dos CFOs quanto ao desempenho futuro do país e dos negócios. Dessa forma, a gente pode concluir que os CFOs estão pessimistas quanto às perspectivas para os próximos 12 meses. Quando analisamos a composição do índice em suas três partes, o ICFO-M, o índice de confiança em relação à macroeconomia, apresentou pontuação de 43,8, indicando que os CFOs estão altamente pessimistas em relação ao desempenho futuro macroeconômico do país. O ICFO-S, índice de confiança em relação ao setor de atuação de sua empresa, chega a 99,5 pontos, indicando que o CFO está aproximadamente neutro em relação às perspectivas para o seu setor de atuação. O ICFO-E, o índice de confiança em relação à empresa em que atua, por sua vez, chega a valores mais otimistas, com pontuação de 118. Esse efeito pode ser observado em virtude de um fenômeno altamente documentado nos estudos sobre finanças que indicam que as pessoas tendem a ser excessivamente otimistas em relação aos projetos nos quais se envolvem pessoalmente, mesmo dentre aquelas mais racionais, em que tipicamente se enquadra o perfil analítico dos CFOs. A pesquisa identificou as expectativas em relação às principais variáveis macroeconômicas. Verifica-se a expectativa média dos CFOs em relação à inflação dos próximos 12 meses no patamar de 8,9%. Em relação ao câmbio, espera-se uma taxa de 4,40 por dólar, representando uma alta de 12% em relação à cotação na data de aplicação do questionário. Em relação à Selic Meta, espera-se uma ligeira tendência de baixa para a taxa básica de juros da economia, atingindo o patamar médio de 13,7%. Por fim, em relação às expectativas sobre PIB, os CFOs esperam queda nos próximos 12 meses, com uma variação média de menos 3%. A principal preocupação da liderança das empresas pesquisadas são fatores relacionados ao ambiente político e intervenções governamentais nos diferentes setores da economia, seguido de perto pela demanda do mercado interno. Quanto a perspectivas de investimentos, o gráfico mostra que as expectativas dos CFOs quanto aos destinos dos investimentos apresentam relativa pulverização, o que é condizente com a formação da base de respondentes composta por empresas dos mais diferentes segmentos da economia. No entanto, destaca-se a importância dos investimentos em TI, com 23,8% dos destinos, o que pode estar relacionado à busca de eficiência e produtividade, especialmente importante em períodos de crise econômica. Quanto à variação do quadro de colaboradores, o gráfico indica que 46% das empresas têm expectativa de redução do quadro de funcionários, enquanto 50,7% têm expectativa de redução do quadro de terceiros. Essas evidências estão coerentes com a indicação dos CFOs de que custos operacionais e custos de mão de obra são dois fatores de elevada importância para as decisões de investimento. Em relação aos financiamentos, observa-se pessimismo em relação ao custo do endividamento. 56,9% dos CFOs esperam um aumento do custo para os próximos 12 meses. Já em relação às fontes de financiamentos, ao se somar recursos em caixa, reinvestimentos de lucros e aportes de capital dos sócios, totaliza-se 59,5% das frequências totais, indicando que o uso de capital próprio e o caixa são as primeiras opções que mais aparecem nas respostas dos CFOs como fontes de financiamento dos investimentos para os próximos 12 meses. E esse é um importante sinalizador de conservadorismo nas decisões de estrutura de financiamento de projetos, o que também é bastante condizente com a expectativa de aumento dos custos de endividamento. Em relação às expectativas de receitas setoriais, observa-se um equilíbrio de expectativas otimistas, 39%, e pessimistas, 40%. No entanto,
nota-se um maior nível de otimismo em relação ao desempenho da própria empresa dos respondentes. Isso porque o nível de otimismo sobe para 63%, em detrimento do pessimismo, que cai para 25%, no que se refere à expectativa quanto às receitas da própria empresa para os próximos 12 meses. Em relação à margem EBITDA da própria empresa, verifica-se a expectativa de 49,3% dos respondentes de que haverá um incremento nos próximos 12 meses, e apenas 26,7% acreditam em queda do indicador para o mesmo período. Efeito semelhante, porém com menor intensidade, se nota quanto às expectativas sobre o ROI, com 37,5% dos respondentes otimistas e 29,1% pessimistas. Essa menor intensidade de otimismo em relação ao crescimento do ROI, quando comparado ao crescimento do EBITDA, está bem condizente com as expectativas de crescimento do custo do endividamento esperado pela maior parte dos CFOs pesquisados. Para conhecer os resultados e o relatório completo, acesse www.sanpol.com.br/ICFO.